Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. Acompanhe agora o giro de notícias com o que foi destaque no universo das leis na última semana. Braga Neto afirma que vai recorrer da condenação à sua inelegibilidade pelo TSE. Lula assina GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Cresce a especulação de que a meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024 pode ser alterada. O general Braga Neto, candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, afirmou que vai utilizar de todos os meios judiciais para recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o condenou à inelegibilidade por 8 anos. Por 5 votos a 2, a Corte Eleitoral o tornou inelegível por abuso de poder político pela utilização das comemorações oficiais do dia 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. Braga Neto estava sendo cotado para a disputa municipal no Rio de Janeiro do ano que vem. Bolsonaro e Braga Neto podem recorrer da decisão do próprio TSE e também no Supremo Tribunal Federal, se entenderem que houve violação da Constituição no julgamento. É isso mesmo, Valber Agra? Perfeito. Foi um julgamento importante porque a segunda vez que Bolsonaro foi declarado inelegível, e dessa vez com uma multa bastante alta de mais de R$400 mil. Na primeira condenação, não havia nenhum tipo de nexo causal que pudesse também ser imputado ao vice Braga Neto. Só que dessa vez foi diferente. Por que foi diferente? Porque ele fazia parte do comando da campanha. Porque dessa vez ele participou de toda a solenidade. Então, ele, se não criou, se não engendrou, ele foi parte. Ele permitiu que o resultado fosse produzido. Daí a decisão que condenou e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidade. Lembrando que essa dupla inelegibilidade de Bolsonaro não se conta 8 mais 8. O prazo da inelegibilidade só vai ser de 8 anos, contado da data da eleição, com mais 8 anos à frente. O que essa decisão, ela também é muito importante, porque ela sinaliza que todos aqueles que participaram, que tiveram nexo causal, que suas condutas beneficiaram, e ele, à época, era candidato a vice-presidente, também deve sofrer com as sanções da lei. A lei é para todos, ninguém pode se subtrair a ela. Essa decisão marca um sentido de garantir uma legitimidade e uma normalidade das eleições. Foi a primeira vez que o vice-presidente foi condenado, Valber, nessas condenações? Na inelegibilidade, sim. Antes já havia condenação e multa, mas a inelegibilidade de 8 anos. Aí você pode me perguntar, e quais são as esferas de recurso? Bem, essa foi uma decisão do TSE. Então só cabe agora o embargo de declaração, que efeito infringente, ou seja, modificar a decisão é difícil nessa instância, muito difícil. E depois cabe o quê? Um recurso extraordinário, se houver malbaratamento, se houver afronta à Constituição. Então, a possibilidade de uma modificação de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, na prática, é muito difícil. Certo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, com duração até maio de 2024. A medida abrange os portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o de Santos, em São Paulo, e os aeroportos de Guarulhos e do Galeão. Com o decreto assinado por Lula, militares das Forças Armadas atuarão nesses locais. O que significa uma GLO nesse momento, Valber Agra? É uma GLO extensa, considerando a importância desses locais para a economia brasileira? A garantia de lei e da ordem é quando você coloca as Forças Armadas para também combater o crime organizado. Mas veja, as Forças Armadas para combater o crime organizado, as Forças Armadas elas só devem se posicionar em casos excepcionalíssimos, basicamente para garantir a soberania da nação.
Mas nós temos claro que em algumas partes, infelizmente, do território brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, elas não estão tendo a eficácia necessária. Em alguns locais, principalmente de várias grandes cidades, o crime organizado toma conta. Quando o Estado não cumpre suas funções essenciais, não é só de segurança, não é só repressivo, é de dar condições de bem-estar e condições mínimas à população. E aí, quando o Estado não cumpre as suas funções, o crime organizado, essas forças paralelas, esse Estado paralelo que burla cotidianamente a lei, ele toma um tamanho, uma dimensão desproporcional. Daí a necessidade da decretação da GLO, principalmente para portos e aeroportos e fronteiras, para que, para que tente evitar esse descalabro. Hoje, agora pela manhã, soube de uma notícia que foi pego dentro de um barco de bandeira italiana, que estava transportando para o Brasil mais de 1 tonelada de cocaína. Veja a proporção. Não estou falando de 1 quilo, estou falando de 1 tonelada de cocaína. Algo que não pode ser. Então, o combate ao crime hoje passa também por asfixiar o crime, principalmente a parte econômica. Essa é a grande calcanhar de Aquiles e o governo agora está investindo nisso, Flávia. Obrigada, Valber. E após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter dito que dificilmente o governo vai zerar o déficit, cresceu a especulação de que a meta poderá ser alterada. O discurso do presidente de que o governo dificilmente vai alcançar a meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024, intensificou as especulações de que o governo mudará ou não a meta proposta para o próximo ano. Durante a coletiva de imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou responder diretamente perguntas sobre a manutenção da meta, mas afirmou que não há nenhum descompromisso do presidente Lula em relação ao objetivo do equilíbrio fiscal do país. A meta de zerar o rombo das contas públicas de 2024 está no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PLDO, enviada pelo governo ao Congresso Nacional em abril. O discurso do presidente está antecipando um descumprimento aí da meta zero, Valber Agra? Veja, isso é uma anomalia do discurso neoliberal. Tentam colocar no Brasil uma camisa de força total. A média do rombo fiscal na Europa é em torno de 4%. 4% do produto interno bruto. Nos Estados Unidos é mais de 7%. E eles conseguem não aumentar essa dívida. A questão não é se há um rombo ou se não há. É o que é que sobe dessa dívida. E a gente fala do superávit primário, mas a gente não vê a dívida subindo com a taxa de juros altíssima, hoje em torno de 12,15% da taxa Selic. Então, a questão primordial não é se vai ter um rombo de 0,5, 1 ou 1,5. É como eu financio essa dívida e esse rombo é para quê? Esse 0,5% do PIB é para investimento. Se for investimento, isso não é gasto. Isso vai retornar para os cofres públicos na forma de tributo. Isso vai aumentar a nossa capacidade produtiva, isso vai gerar dinheiro. O gasto que ninguém fala é o gasto para pagar essa dívida, que é uma dívida impagável, uma taxa de juros mais alta do mundo. Veja, hoje o boletim Focus diz que a inflação vai chegar em 2024 a 3,90. Ora, com a taxa de juro a 12, nós temos o quê? Nós temos somente um juro real de torno de 8%, numa hora que o mundo não cresce, que o Brasil não cresce, que o Brasil ostenta as taxas de crescimento, uma das piores taxas de crescimento da OCDE, por exemplo, na hora que nós somos o exemplo de desindustrialização, esse discurso de austeridade, que é um discurso falso, porque não é uma austeridade factual, é uma austeridade maquiada, porque o preço da dívida, o custo nominal da dívida é altíssimo e ninguém fala disso. Interessante é que os discursos de esquerda, eles não se preocupam hoje com política de industrialização, não se preocupam hoje com o problema da dívida interna, não se preocupam em repensar o Estado. O que nos falta, como um todo, é um projeto de nação e não ficar em minudezas neoliberais que só servem para estagnar e para provocar o desamparo do nosso povo, Flávio. Obrigada, Valber.
Esse foi o nosso giro de notícias dessa edição. Continue agora acompanhando a nossa programação com a entrevista de Valberagra com o professor e ex-presidente do TRF5, Francisco Queiroz de Bezerra Cavalcante. Olá, minha saudação a todos e a todas. Este é mais um Caleidoscópio Jurídico. Como sempre, com figuras exponenciais e especiais do mundo jurídico. Nesse programa, eu tenho o prazer de ter uma figura ainda mais especial pela relação que nós temos há vários anos, que é o professor que eu chamo carinhosamente de professor Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante. O professor Francisco Queiroz Bezerra Cavalcante foi advogado, depois foi juiz do trabalho, passando em primeiro lugar, depois foi juiz federal, passando em primeiro lugar, depois foi desembargador, foi presidente do TRF, quinta região, se aposentou muito jovem para outros desafios. Depois passou entre os primeiros lugares num concurso de títulos públicos de cartório, onde, em decorrência de anomalias de pessoas que em um ano fizeram 22 especializações, foi ainda não para os primeiros, mas ainda dentre os primeiros. Hoje é tabelião, como ele vai explicar, e também, ao lado de toda essa conjuntura, quando se aposentou, foi advogado. Hoje é professor titular da Faculdade de Direito do Recife, foi seu diretor durante 6 anos, onde conseguiu carrear vultosas verbas para as universidades, graças aos seus interlaces políticos e profissionais, porque a faculdade é uma faculdade histórica, um prédio histórico, então a sua manutenção é muito caro. Então, é alguém que já desempenhou nessa nossa novela jurídica vários papéis, todos os papéis. Eu diria que ele só não desempenhou até agora o papel de ser acharcado, que eu tentarei, mas é difícil pela sua inteligência, nessa nossa entrevista. Então, sem mais delongas, eu apresento a vocês o professor, que como eu chamo, professor Francisco Queiroz. Professor, suas saudações iniciais a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Valber, esta oportunidade ao Caleidoscópio Jurídico e especialmente a você por estar aqui, por essa oportunidade de dialogar. Hoje eu recebi uma certidão da universidade, 45 anos como professor, e de todas as atividades que eu tenho e já tive, gostei de todas, mas a que mais me envaidece é exatamente essa, como professor. E como professor eu passei por períodos muito variados. Eu fui aluno e depois professor jovem, no período da chamada ditadura militar, acompanhei a redemocratização, acompanhei todos esses passos, como disse, dos últimos 45 anos da vida nacional. E sempre procurei me imiscuir em coisas as mais variadas. Fui parecerista no processo do impeachment, parecerista contra o impeachment, fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral, fui advogado, fui juiz do trabalho, fui juiz federal, fui desembargador e me aposentei aos 59 anos da Justiça Federal por uma razão simples. Eu sempre entendi que esse equívoco da elevação da idade de aposentadoria compulsória para os 75 anos foi um grande erro. E foi um erro casuístico. O Congresso Nacional não queria que a então presidente ou presidenta, como queiram, tivesse a possibilidade de nomear mais 2 ou 3 ministros. Aumentou a idade e os ministros continuaram. No Brasil, mudanças grandes são feitas por casuísticos, quase todas. E esse foi um exemplo. E aí eu continuo na luta, a aposentadoria da magistratura, que era uma atividade que eu gostava muito, foi importante para mim, porque me possibilitou uma manifestação mais aberta do meu pensamento, inclusive político. E hoje eu sou, digamos assim, um ator mais participante da vida nacional, o que os magistrados não devem ser, mesmo da Suprema Corte, que infelizmente às vezes o são. Mas é isso, professor Valber, estarei à disposição para dialogarmos
convergirmos e divergirmos, que é o mais importante. Vamos falar sobre o Supremo daqui a pouco. Mas é como você falou sobre a Faculdade de Direito do Recife, Faculdade de Direito do Recife que seu pai ensinou lá, seu irmão ensinou lá, há toda uma tradição de vocês na faculdade. A faculdade que foi criada ao mesmo tempo, no mesmo dia, inclusive, pelo o nosso imperador Dom Pedro II, da USP, no mesmo dia, em 1827. Qual a importância da Faculdade de Direito no cenário nacional? E como foi a importante posição da faculdade quando houve um impeachment contra a presidente Dilma? E o seu papel nesse parecer? Veja, a faculdade tem, em toda a história do Brasil, desde 1827, um papel muito importante. Ela foi criada para a formação de uma elite capaz de ser gestora da administração pública, tanto que nós temos um perfil dos oriundos da faculdade mais variados. Nós tivemos um Joaquim Nabuco, nós tivemos um Agamenon Magalhães, que foi governador, interventor e ministro de Getúlio Vargas, nós tivemos o Marco Maciel, que foi vice-presidente. Então, nós temos uma pluralidade de pessoas de ideologias distintas que contribuíram para o engrandecimento da faculdade. Tivemos o senador Marcos Freire, nosso professor de constitucional. Agora, a faculdade nunca foi um bloco. Nós tivemos grandes divergências. Eu me lembro, na época de recém-professor, o Marcos Freire, pessoa que teve a honra de lutar na campanha dele para senador, naquela memorável eleição de 74, onde pela primeira vez o sistema foi derrotado, o sistema após 64, e o professor Marcos Freire, professor da nossa casa, foi barrado nas escadarias pelo diretor para não poder se manifestar dentro da casa. E tivemos a manifestação do professor Marcos Freire nas escadarias da faculdade. E aí eu digo, para mim é uma coisa muito importante naquela casa e que eu sempre preservei, inclusive nos anos que fui diretor, 4 anos reeleito por mais 4, foi a preservação da ideia de liberdade. Quando do evento da Dilma Rousseff, nós tínhamos alguns professores, embora minoritários, que eram favoráveis ao impeachment de Dilma, e outros que eram, como eu, contrários. Havia alguns alunos contrários e a maioria a favor. Mas, com a ideia de paridade de armas, o nosso espaço de liberdade sempre foi a escadaria frontal. A mesma escadaria, com o mesmo equipamento de som, no mesmo horário, foi disponibilizada em dias alternados para as manifestações públicas de quem era a favor e de quem era contra. Houve alguma manifestação de quem era a favor? Se houve manifestação, houve. Eu fui participante ativo e vários professores... Não, a favor do impeachment. A favor do impeachment. Nem fazer referência ao nome dos colegas. Respeito a posição dele, mas aqui pareceria que eu estaria criticando aquelas pessoas que na hora pareciam que tinham boas ideias e depois se arrependeram, como o próprio Michel Temer diz que se arrependeu, né? E não acredito, mas diz. Mas é isso aí, professor. Eu gostaria de entrar agora num grande artigo que você fez há 3 semanas sobre sobre a ação afirmativa de ter mais mulheres em segundo grau feito pelo CNJ. Seu artigo deu muito o que falar, controverso, como é a sua figura, a sua inteligência. Essa decisão do CNJ, onde faz que o critério de merecimento tenham 2 classes, 2 listas, melhor dizendo, uma lista apenas para mulher e uma lista mista, onde não está previsto na Constituição, onde não está previsto na lei orgânica da magistratura. Não seria uma função legiferante, onde falta ao CNJ essa função? Mas explico, todo mundo é a favor da paridade de gênero. Agora, a questão é, essa paridade de gênero pode menoscabar princípios legais? Essa questão, professor Valber, é de extrema importância, porque ela pode ser vista numa visão bem mais ampla. É que, em função da fragilidade
que o nosso parlamento se apresenta, muitos órgãos que têm uma competência normativa secundária ou terciária, se arvoraram no direito sob o argumento de estar a implementar princípios, de flagrantemente criar elementos novos para a prática de atos, para provimento de cargos, para procedimentos. Isso não foi só o CNJ. O próprio STF, as agências reguladoras, e tivemos várias decisões do Supremo sobre a Anatel, o ANEEL, que, a pretexto de regular matérias objeto da norma legal, criaram requisitos novos. No caso dessa alteração do provimento 106 do CNJ, o CNJ, como tem feito em outras matérias, talvez com a melhor das intenções, mas equivocado quanto à sua competência, resolveu entender, a partir da iniciativa de uma conselheira relatora que tem uma postura proativa em relação a esses ativismos, ela apresentou e o Conselho aceitou mesclar as listas de merecimento numa situação em que tal não é possível na forma como foi feita. Por que não é possível? Não é possível porque, desde que surge em constituições passadas a alternância de requisitos para a ida às cortes de segundo grau, a regra é merecimento apurado em critérios que no passado não eram tão objetivos, e o CNJ teve um papel importante de tentar objetivar essa aferição que tem um certo grau de subjetivismo ainda, que está na Lei Orgânica da Magistratura, que está nas constituições anteriores, a de 67, que é a emenda número 1, a quarta de 46. Há um comentário de Pontes de Miranda sobre essa matéria que é espetacular, como quase tudo que Pontes de Miranda faz, mostrando o seguinte: o critério é objetivo. O que é atividade? O tempo de serviço naquela classe. O que é merecimento? A aferição de produtividade, qualidade, uma série de requisitos que o CNJ procurou esmiuçar. Agora, gênero não está inserido. Alguém diz, não, ele apenas deu uma ação, foi uma ação afirmativa para consolidar um princípio constitucional. Esse princípio constitucional aí eu vou para o mérito. Não cabe, porque não tem essa previsão. Como não está dentro das cláusulas pétreas, esse dispositivo nem está no artigo 5º, nem outro dispositivo ao qual podia se atribuir a condição de cláusula pétrea, poderia ser modificado por uma emenda constitucional. Mas não por ato, nem por lei, e nem muito menos por ato do CNJ. E aí tem um grande equívoco nessa matéria. É que, se entender que isso é um princípio constitucional a ser aplicado, se é só em relação à magistratura, tem que ser em relação ao Ministério Público, e tem que ser em relação a todas as carreiras do serviço público. Se você examinar os estatutos dos servidores do Federal 8.112, o de Pernambuco, de São Paulo, de Minas Gerais, o que você pesquisar, tem as promoções por antiguidade e merecimento. E aí vem uma pergunta, e eu acho que quem propôs isso pensou mais na frente. Agora vamos propor para o primeiro e segundo grau o quinto constitucional. Porque não tem lógica, e eu acho que o CNJ agiu politicamente quando fixou isso, é só para a promoção de magistrado de carreira. Se nós temos, imagina um tribunal como o de São Paulo com mais de 300 vagas, um quinto vem Ministério Público e Advocacia, mais de 60 vagas. Dessas 60 vagas, se isso é um princípio constitucional, teria que ser aplicado. E não só para a promoção. Acho que foi isso, para depois se alegar que, já que é assim, tem que estender, e já que é assim, tem que se estender, e por que também não nos tribunais superiores? Me parece que a lógica é bem simples, e aí foi política. Se eu colocasse para os tribunais superiores, possivelmente eu não tenho o voto dos ministros dos tribunais superiores que integram o CNJ. Fica para uma etapa posterior. É errado. A forma errada, como eu digo, é errado todas essas pretensões de normatizações secundárias querendo alterar a lei e a Constituição. Eu tenho um texto em um livro
que foi Vou com falar vários dele, autores. vou falar dele, professor. Vou falar dele. Pronto, vamos Vou ficar falar aqui. dele. Interessante que eu não tinha pensado nisso. Já que se fez dessa forma, também faça para o quinto. E o Exatamente. Mas aí Tribunal de São pegaria o voto Paulo, da o OAB. Tribunal de Bahia, o Tribunal de Minas Gerais, um quinto é muita coisa, então deveria também ser estendido para o Ministério Público, para a advocacia, nada mais justo. Já que se burlou, abriu-se literalmente a porteira, que essa porteira possa fazer ao menos isonomia, concordo com o senhor. Eu vou falar desse artigo, que é um artigo muito famoso seu, que é sobre a reserva da densificação normativa. Ou seja, a reserva normativa deveria ser para normas. Lá atrás, eu estou falando dos anos 90, Garcia de Enteria já se falava de inflação legislativa. Inflação legislativa com o parlamento. Imagina com essas fontes, CNJ, agências, etc. Há decisões do judiciário onde se há teses, porque um precedente é uma coisa, mas se criar tese de decisões monocráticas, e o pior é que as teses são com vários itens, 7, 8 itens, e assim, não é nenhuma inflação legislativa, é uma subordinação normativa. Como é que você vê isso dentro do seu artigo? Esse seu artigo hoje tem mais preponderância ou esse seu artigo hoje deve ser reanalisado? Não, veja, a postura que foi ali exposta permanece incólume. A Constituição permanece a mesma. Nós não temos, como no caso francês, matérias sobre reserva estrita de lei, matérias que podem ser objeto de normatizações infralegais, como os regulamentos autônomos. Não temos, como a Espanha, situações de deslegalização. Essa matéria que falou é extremamente exposta numa tese exatamente de Eduardo Garcia de Enterria. No Brasil não é assim. Nós temos um regramento que nada será feito em função da lei ou conforme decorrência de lei, ou seja, a lei não diz tudo. A lei estabelece molduras dentro das quais vai se atuar. Mas essa moldura dentro das quais vai se atuar não significa que o conteúdo mínimo legal não esteja expresso. Vou dar alguns exemplos de coisas importantes. O Supremo Tribunal Federal, quando equiparou a crimes raciais as situações digamos, de aflição a direitos referentes a gênero, alegando que não estava agindo para suprir uma omissão constitucional, o Supremo jamais poderia criar tipo penal suprindo a omissão constitucional, que é matéria sob estrita reserva de lei. Mesmo nos países como a França, que permitem regulamentos ou normatizações infralegais autônomos, nessas matérias, tributação e direito penal, isso não é possível. Na verdade, há uma empolgação desses órgãos, o Supremo não está imune a isso, em função de uma omissão ou de um acabrunhamento do legislador, quer seja por uma questão de atacnia, falta de qualidade, que é evidente e patente, quer seja por uma questão de falta de interesse. Porque, veja, imagine que qualquer um de nós, se diante de um sistema jurídico estrangeiro, alguém dissesse, olha, o parlamento aqui funciona assim. Mas, professor, o senhor estava falando dos partidos políticos. E aí, a cláusula de barreira instituída, nós hoje temos no parlamento 23 partidos políticos. A cláusula de barreira instituída em 2030, que será instituída, finalizada em 2030, melhor dizendo, de 3%, não resolveria o problema de diminuir os partidos? Quanto a listas fechadas, eu vou lhe provocar. Eu não tenho nenhuma posição fechada a respeito disso. Mas a lista fechada, ela é interessante quando se há ideologia partidária. Mas será que no Brasil de hoje eu tenho essa ideologia partidária? Por quê? Porque hoje os partidos, eles são o que a gente chama de partidos ônibus, ou o catch-all. Ou seja, os partidos não têm uma determinada posicionamento. Eu vou pegar a pequena burguesia, que é um conceito que se discute muito se está ultrapassado ou não, eu vou pegar o proletariado, eu vou pegar o empreendedorismo. Ou seja, tenta se juntar. Você vê membros do Partido Comunista do Brasil, que são empresários, que seria aí um contrassenso incrível. Então,
num país onde eu quero uma ideologia para viver, parafraseando Cazuza, eu posso ter ainda a lista fechada, professor? Eu talvez tenha me expressado mal. Eu penso que no Brasil, como está hoje, não cabe lista fechada. Mas quando eu digo lista fechada, é a lista em que só se elege quem a direção do partido quiser. Então, nós temos uma lista fechada camuflada. Nós não deveríamos ter no sistema atual. Agora, falou de uma coisa muito importante: os prazos para as coisas acontecerem. Quando eu coloco um prazo para que algo de bom aconteça, um prazo que hoje seria de 7 anos, é para não acontecer. Com certeza isso será prorrogado, porque, na verdade, a senhora tem que ter mais imediatidade. Observe o prazo de adaptação que está previsto no projeto do Código Tributário Nacional. Ele vai, em alguns pontos, a dezenas de anos. Em dezenas de anos, o mundo já virou de cabeça para baixo. Uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado no Brasil é a questão da concentração de poderes. Aí eu vou pular um pouco de assunto para lembrar um tópico. Esse projeto do Código Tributário Nacional, tão enaltecido por tanta gente, é tão enaltecido por tanta gente que acha que vai ter alguma vantagem, o segmento que representa. E é impossível eu ter vantagem pelo empresário que quer pagar menos tributo, o Estado que quer arrecadar mais, a União que quer melhorar sua participação na receita, e o trabalhador que quer pagar menos em termos de valores da tributação. E se você vai olhar, é impossível. Até porque e aí é o grande perigo desse projeto, é quando se fala, não, precisa simplificar, vamos criar uma tributação, uma espécie de IVA nacional. Isso num país como esse nosso é um desastre. Porque se nós já temos uma federação esmagada, por exemplo, quando se discutiu muito a questão da guerra fiscal, eu passei alguns períodos fazendo alguns estudos fora, nos Estados Unidos. Lá não se fala em guerra fiscal. A Califórnia pode reduzir sua tributação para captar empresas. Aqui, quando o Estado pobre, feito paráctico de paradigma, reduziu a carga tributária para conseguir captar empresas, foi seu Supremo, e o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade. Então, eu dependo fico nas mãos da União para obter os benefícios financeiros das grandes agências, como o BNDES, que é outra aberração, porque o BNDES, nos últimos anos, aí tanto faz o regime atual como o anterior, concentra em valores os benefícios de financiamento subsidiado nas mãos de menos de 100 empresas, quando aquilo que é destinado ao pequeno e ao microempresário, dezenas e dezenas de milhares, não corresponde nem a 30% da receita do BNDES. Eu pego um grande exportador de carne, produtor, obtenho financiamento por um valor subsidiado, financia a sua produção, financia seu programa de exportação e, pela normatização da Receita Federal, ainda pode deixar no exterior 30% do que vendeu. Professor, Oi. Como nosso tempo, infelizmente, é curto, e eu quero aproveitar essa sua extensão de conhecimento, sua profundidade, vamos fazer um bate-bola. Eu queria deixar algumas perguntas e o senhor me responde. Inclusive, o senhor vai ser a primeira vítima. Eu não tinha feito isso anteriormente. Eu queria algumas perguntas que o senhor me desse respostas as mais curtas possíveis. Pode ser? Primeiro, professor, eu posso dizer que o judiciário brasileiro é corporativista? Ministério, as instituições brasileiras, nós temos uma figura que parece a Idade Média. Eu tenho uma Constituição que digo, esses segmentos de agentes públicos entendem que tudo aquilo que é em seu proveito significa um requisito necessário para o exercício da função. Quando é dos outros, é privilégio. O judiciário é corporativista. E haja erradamente. Agora mesmo, o ministro-presidente do STF, do CNJ, aprovou uma resolução também que fere a mesma regra de legalidade, dizendo que equipara-se os direitos do Ministério Público e da magistratura. Os direitos do Ministério Público estão na lei do Ministério Público, do Judiciário estão na lei do Judiciário.
simbiose não existe, ou não deveria existir. A Lava Jato foi um retrocesso ou um avanço na luta contra a corrupção? Veja, eu divido a Lava Jato em vários momentos. Eu diria o esforço inicial de combate à corrupção foi importante. Acho, inclusive, que a presidenta Dilma caiu pelo combate à corrupção. Mas como combate à corrupção? Quando ela colocou uma pessoa muito séria, no meu entender, e preparada, chamada Graça Foster, para presidir a empresa para estancar coisas que haviam. Não há como negar que partidos que estavam então no poder usavam recursos da empresa ou para bancar campanhas futuras ou para benefícios. Então, a Lava Jato inicialmente foi, mas vários erros aconteceram. Eu me lembro quando eu estava ainda no tribunal, quando discutia se eu não alcancei o final do julgamento, se eventuais corrupções e contratações da refinaria Abreu Lima, lá em Pernambuco, deveriam ser mandados para Curitiba. Por que para Curitiba? Se o fato delituoso, em tese, teria acontecido em Pernambuco. E isso, a Lava Jato criou um foro universal, eu diria como se fosse uma equiparação de falência, tudo para Curitiba. E aí começou uma atuação equivocadíssima do juiz Sérgio Moro, de agir como se fosse. No princípio, me pareceu que era como se ele fosse o Ivanhoe, ou Ivanhoe, como chamam em português, o indivíduo que iria resolver todos os problemas do mundo. Mas, no final, eu estou dizendo sem nenhuma crítica específica da pessoa, de que essas pessoas vislumbraram naquilo uma chance de ter seus 5 minutos de glória e que poderia ter um resultado futuro. Por exemplo, Professor, mas um fato que é mais muito perguntas. Então, pronto. A história do Dallagnol, e tem outras histórias que não podiam ter acontecido. Mas é isso aí. Eu acho que a Lava Jato, no começo, razoável. A ideia de que existe corrupção tem que ser apurada é importante. Mas o fim foi muito ruim. A prisão do presidente Lula, condução compulsória para ir prestar depoimento com a imprensa atrás, aquilo foi uma prisão. Eu fui juiz criminal há muitos anos. Quem é que pode obrigar alguém a ser uma roda para ir prestar depoimento? É isso aí. É interessante que é um fundamento metafísico para explicar uma questão, um fator teleológico político que foi direcionar todas essas ações a ele. No dia 8 de janeiro, houve uma tentativa de golpe de Estado, professor? Eu não tenho dúvida, e não tenho dúvida que esse golpe de Estado começou muito antes. E aí você tem uma série de elementos que comprovam e que só o passar dos anos vai comprovar. Por exemplo, hoje, quando se tem a comprovação das escutas da ABIN, a preparação do que aconteceu antes, essas pessoas, dizem, mas como é que alguém vai ser punido há 10 anos? Era uma senhorazinha, era um velho, eu digo, olha, a própria máfia tem a capa um mafioso de 80 anos. Agora, o que me parece é que há uma certa cautela em relação a quem determinou, se alguém me perguntasse, isso tinha que ser em off, eu acho que qualquer um de nós, a quem interessava, se nós aplicarmos a teoria do conhecimento do fato, que foi usada na ação do Petrolão, a quem interessava esse golpe? Ao ex-presidente. Por último, professor, uma pergunta provocativa. Diante desse estado de coisas, ainda há nas universidades públicas brasileiras espaço para meritocracia? A questão de Oliveira Viana, no século XX, que falava do idealismo utópico e do idealismo orgânico. Não adianta a gente estar com utopias e implantar sistemas como, por exemplo, a Constituição de 1891, que é a Constituição norte-americana que copiamos e resultou na República Velha. Já o idealismo orgânico seria de acordo com nossas estruturas. Também gostaria de dizer que sou favorável à meritocracia, mas também sou favorável às cotas. Eu acho que nós não podemos, nas universidades, tirar todo o espaço da meritocracia. Acho as cotas importantes, provisórias, importantes, para ter uma maior diversidade, mas a gente não pode esquecer da meritocracia. Por exemplo, programa de pós-graduação, ou seja, mestrado, doutorado, estricto sensu, que só quer ter obras em português, é algo acachapante, é algo inidôneo, é algo vergonhoso
para qualquer tipo de pós-graduação. Pessoal, então esse foi Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, que eu o chamo carinhosamente de professor. Para mim é uma honra imensa tê-lo aqui, professor. Eu fiquei muito satisfeito com suas respostas longas, respostas variantes, mas que mostra a pessoa de Francisco Queiroz e o seu grau de cultura. Gostaria de agradecer-lhe bastante, passar-lhe as palavras para os cumprimentos finais e, de antemão, agradecer a todos e a todas e convidá-los para mais um Caleidoscópio Jurídico. Obrigado. Professor, a palavra de encerramento é sua. Professor Valber, eu agradeço ao Caleidoscópio Jurídico, agradeço especialmente, eu vou lhe chamar de Vossa Senhoria, né, a você, por essa oportunidade. É a oportunidade de numa rede tão ampla, a gente poder dizer o que pensa, para que outras pessoas concordem ou discordem. Eu sempre, para mim, eu acho que se eu tenho algum mérito, o maior deles é entender que as pessoas não devem ser iguais. Meu avô, que eu gostava tanto, já dizia, com isso eu encerro: um gato mia, um cachorro late. Nenhum é melhor do que o outro, só são diferentes. É isso aí. Muito obrigado e um abraço para todos. Abraço a todos e a todas. O videocast Caleidoscópio Jurídico fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar terça-feira, às 16h no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL, ou também em todas as plataformas de áudio, quando você quiser.